Satisfação, meus queridos. Nós aqui mais uma vez, pela graça do Senhor Jesus, trazendo mais um programa no alvo da Bíblia. E como eu falei no programa passado, que nós estaremos respondendo a pergunta do irmão evangelista, evangelista Félix, né? Ele que mandou a sua pergunta, não deu tempo para responder as duas. E nós estamos aqui trazendo a resposta do irmão evangelista. Amém? Fique conosco até o final. Vamos à vinheta. Ok, meus queridos, estamos de volta. Nós iremos agora para a pergunta do nosso irmão evangelista Félix, ele que é de Bacabal, Maranhão. E nós iremos agora ao vídeo. Senhor Pastor Denis, eu estou gostando muito do seu programa, nota 10. Pastor, eu tenho uma dúvida e uma procura lhe fazer. Está em Atos 10, do 1 até o 6. Me diz uma coisa, por que o anjo que veio do céu falar com Cornélio, para que ele tinha que mandar atrás de Pedro, para orar por ele e falar para o próprio Cornélio o que ele tinha que fazer? E o porquê que o próprio anjo não fez tudo isso que o Pedro fez? Eu queria que você me explicasse o motivo, o porquê. Amém, que Deus lhe abençoe. Amém. Eu quero antes agradecer aqui ao nosso irmão evangelista por ter nos enviado a sua pergunta. Amém? Essa pergunta do irmão evangelista é interessante, irmãos, porque não seria mais eficaz, né, digamos assim, se os anjos fizessem isso, tendo em vista a nossa limitação. Nós temos muitas limitações para levar essa palavra, e para os anjos que são poderosos, né, não teria barreira, né, para levar esse evangelho. Mas as coisas não são bem assim. Realmente, aqui no capítulo 10, que é o texto que ele se referiu, de Atos, a partir do primeiro versículo, eu não vou ler, mas eu vou pincelar aqui, que é para a gente ganhar tempo. Diz, né, que o centurião, por nome Cornélio, era um homem temente a Deus, um homem piedoso, e que ele fazia suas orações e Deus se agradava dele. Mas, como nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos, e sim pelo sangue de Cristo, havia uma necessidade ali na vida de Cornélio, que era de aceitar a Jesus, aceitar a fé, é o que nós chamamos comumente de aceitar a fé. E para quem Deus deu esse ministério, que é chamado de Ministério da Reconciliação, uma vez que no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens, depois do pecado de Adão, foram encerrados debaixo dessa maldição. Você lembra o que eu falei no vídeo passado? Que a população vindoura dependia das decisões daqueles homens, uma vez que eles eram o cabeça da humanidade. Está explicado aí, ó. Foi falado no vídeo passado sobre a questão lá da descendência de Caim, que foi destruída, né? O que é que acontece? Então, todos foram encerrados debaixo de maldição, e aí do pecado, né? E da morte. E precisa que isso seja desfeito, esse mal que o pecado trouxe seja desfeito. E aí Deus bolou um plano de salvação para resgate do homem. E aí, nesse plano, como ele é direcionado ao homem, ele diz respeito ao homem, então nada mais justo do que o homem ter participação nesse plano. Entenderam? E a primeira resposta que eu dou para o irmão sobre a pergunta é que o plano é para salvar o ser humano, ou seja, eu e você. Então, é necessário ter diretamente a nossa participação. Só lembrando, a parte mais difícil, ou a parte que eu considero de impossível para nós, ficou para Cristo, a maior parte, que é aquela parte que consiste em dar a vida, em forma de sacrifício, uma vez que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Então, essa parte ficou com Cristo. Mas a parte de pregar o Evangelho, que é uma coisa que está ao nosso alcance, isso Deus exige, né, a nossa participação na pregação desse Evangelho. Então, a primeira resposta que eu dou é essa.
O plano diz respeito a nós. Então, nós temos sim que estar, né, enganjado nesse plano. É por isso que Deus não permitiu a anjos, mas permitiu a nós. Ok? Mas ainda existe uma outra explicação para isso. Inclusive, até falando sobre essa questão aí, alguns dizem que os anjos queriam pregar o evangelho, e eu já falar desse assunto e não explicar isso, irmão, é cometer até um pecado, né? Eu ouço muitos pregadores renomados aí pelo mundo dizendo que os anjos queriam pregar o evangelho. Isso, meus queridos, é um erro gravíssimo. A Bíblia nunca afirmou isso. Primeiro, porque os anjos, eles sabem, eles não são inquietos. Essa inquietação, essas aspirações inquietantes é para nós. Os anjos, eles são perfeitos, eles já sabem quais são as suas missões. Eles já sabem o que cabe para eles. E os anjos, eles são mensageiros, entendeu? Eles são mensageiros, porque na antiguidade eram os anjos que levavam a notícia dos acontecimentos para os pais, né? Os primeiros homens. Eram os anjos que levavam. Foi o anjo que levou o recado para Abraão, né? Então, a participação dos anjos em levar a mensagem era contínua. Mas tem algo que tem que servir, que tem que cair para nós também. A gente não pode ficar só esperando que as coisas aconteçam e sem nós termos nenhuma participação nesse processo. Então, é importante que você entenda isso, que os anjos, a Bíblia não diz que eles desejaram pregar o evangelho, isso não está na Bíblia. E nós vamos ler aqui o suposto texto que fala sobre isso. O texto é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, onde diz assim, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, veja bem, esse texto, segundo algumas visões, ele está dizendo que os anjos queriam pregar o evangelho, mas será que é isso que o texto está dizendo? Veja, irmãos, o perigo de se ler um texto fora do contexto. Quando você lê um pouco mais para cima, você vai ver que o texto está se referindo aqui à questão do plano de salvação, né, que se derramaria em Jesus, e que aqueles profetas, eles não entenderiam, eles estavam recebendo a mensagem da salvação, mas eles não entendiam, eles não chegaram a entender como se processaria isso, como isso aconteceria, o que Deus faria para que aquele plano acontecesse, né? Então, é por isso que o texto diz que eles receberam a mensagem, mas não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque a mensagem era para nós aqui, era para ficar escrita para nós. Nós já queríamos entender, porque nós já iríamos contemplar, né, iríamos participar dessa dispensação, né, digamos assim, que já envolve a era cristã, a era de Cristo. Então, nós entenderíamos, porque no decorrer, assim, à medida que Jesus se manifestasse, a gente ia ver todo o plano de Deus se desenrolar. Então, eles receberam a mensagem, os profetas, mas não entenderam. Mas nós entendemos, porque está escrito como é que tudo aconteceu. E esse plano de salvação, quando a Bíblia diz aqui, vou ler mais uma vez o 12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, ou seja, Deus revelou para os profetas a respeito de Cristo, da salvação, né? Revelou para eles, mas não era para eles.
a interpretação disso. Mas para nós hoje, né, eles ministravam estas coisas que agora vós, ou seja, nós, os profetas ministravam essas coisas, ou seja, o plano da salvação, né, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, os profetas que eram usados pelo Espírito Santo de Deus, que foi enviado do céu, receberam a mensagem, mas a mensagem era para nós hoje, para o nosso tempo, pregaram o Evangelho, né? Para nós pregar o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Quando a Bíblia diz aqui que os anjos desejavam atentar para o Evangelho, para esse plano de salvação, não está se dizendo que é para a pregação do Evangelho, sim, eles estavam atentos para eles também contribuírem com esse processo de salvação, porque no processo de salvação, irmãos, nesse plano de salvação envolve Deus, envolve Cristo, todos os seres celestiais, envolve os anjos, envolve a nós. Então, cada um tem a sua parte, a maior parte sendo, né, como eu já falei, com Deus, com Cristo. Mas tem também a parte dos anjos. Então, nessa parte que cabe a eles atentam, ou seja, eles fazem atentamente aquilo que é a parte deles. Não está dizendo aqui de maneira nenhuma que eles queriam pregar o Evangelho. Está dizendo o quê? Vamos repetir novamente. A pregação do Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eles desejam que esse plano concretize. Eles desejam que esse plano, eles fazem perfeitamente aquilo que é para eles fazerem. A gente tem que entender o seguinte, que essa questão de, eu queria isso para mim, eu queria fazer isso, isso é mais para esse sistema humano. Os anjos não são inconformados, é como se os anjos fossem inconformados com a parte deles. Mas eu queria fazer isso, fazer aquilo. Não podemos ver dessa forma. É tipo assim, quando eu estou dizendo uma coisa para o nosso amigo Anderson, que é o nosso, que fica aqui por trás das câmeras, eu digo assim, Anderson, olha, eu quero um programa dessa forma, eu quero a qualidade dessa forma. E eu digo assim, aí ele se atenta para isso, para fazer aquilo que é para ele fazer, com atenção. Então, os anjos, eles têm a participação deles no plano de salvação, e isso eles fazem com atenção, eles atentam bem para aquilo que é para eles fazer. Não é que existe um descontentamento dos anjos, porque eles queriam pregar o Evangelho. Não, isso aí, meu irmão, está descartado, viu? E a outra coisa também, aqui em Coríntios, né, também diz assim, tem uma parte aqui em Coríntios que eu gosto muito dela, para explicar essa questão aí. Porque no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, 1 Coríntios 2, 11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Está aqui a resposta por quê que Deus colocou para nós, mais uma resposta, na verdade, Deus colocou para nós a função de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque os anjos não sabem, não conhecem as coisas dos homens. Eu sou fraco como você é. Eu tenho minhas limitações como você é. Os anjos jamais entenderiam isso, porque eles são ilimitados. Então, se eu sou a pessoa mais adequada para pregar o Evangelho, para levar essa mensagem adiante. Por quê? Porque eu sou fraco como você. Eu tenho minhas dificuldades como você. Eu tenho as minhas aptidões como você tem. Entendeu? E aí, também, quando a gente prega o Evangelho, isso trabalha aquela questão da nossa união e do nosso amor pelo próximo. É isso que Deus quer ver em nós. Então, para nós encerrar aqui essa resposta, só para nós entendermos,
Primeiro, o homem precisa participar desse plano porque é um plano que envolve... O homem é a matéria-prima desse plano. Amém? Sem o homem não existiria o plano de salvação. A outra questão é que nós conhecemos a fraqueza do homem, o sentimento do homem, não é? Os propósitos do homem. Nós conhecemos porque nós somos homens. Então, já ficaria descartar, nessa questão aí, descarta a participação do anjo direto na pregação do evangelho, porque ele não conhece as coisas do homem. Jesus conhece as nossas fraquezas porque ele se fez fraco, né? Se fez carne, né? E assim ele conhece as nossas fraquezas. Então, imagine você, se Deus bolasse o plano de salvação, Jesus viesse e morresse e os anjos pregassem. O que ficava para nós? Só a salvação? É por isso que quando Deus... E os anjos, eles reconhecem muito bem o limite deles e aquilo que é para eles, e eles não vão adiante disso, eles não ficam desejando aquilo que não é para eles, não. Isso é até um pecado dizer isso, porque não está na Bíblia, né? E ele sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Aí, quando a pessoa diz assim, eu até falei aqui já, assim, porque os anjos desejavam pregar o evangelho. O que é que vem na minha cabeça? O que vem na minha cabeça é que os anjos ficam assim, mas eu queria pregar, mas eu gostaria de pregar. Como se eles não estivessem satisfeitos com aquilo que Deus colocou para eles e como se eles não soubessem qual é a verdadeira função deles. Entenderam, meus queridos? Então, isso está fora de cogitação. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que ter participação nesse plano. Leve o evangelho, seja a boca de Deus aqui na terra. Tá certo? Então, é isso, que Deus abençoe, que Deus cada dia levante pessoas compromissadas com a verdade para pregar esse evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino. Tá certo? Espero que você tenha entendido aí a resposta. Que Deus abençoe a cada um de vocês que acompanha conosco, que está sempre aí do outro lado da telinha, olhando e às vezes até ligando para a gente, mandando, pastor, quando é que vai ser o próximo vídeo? Isso para nós é muito importante. Não se esqueça de se inscrever e também de compartilhar. A nossa meta esse mês é para 1000 inscritos. E eu dependo muito, primeiramente, de Deus e depois de você, da sua boa vontade. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.